Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula com uma oração. E eu vou pedir ao irmão Paulo Lene, que, como coordenador da equipe, faça essa oração de abertura. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento na tua casa, no estudo da tua palavra, que a gente pode abrir a Bíblia, que a gente pode estudar, que nós podemos conversar. Esteja conosco dirigindo essa aula, dirigindo o Iberê, conduzindo a aula, através do teu Espírito, esteja também com cada um de nós, para entendermos um pouco mais da tua palavra, um pouco mais da tua vontade, um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós. Esteja conosco, nós te pedimos e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da pessoa de Paulo, seu legado, seus escritos. E hoje nós vamos procurar dar uma visão geral da epístola primeira aos Tessalonicenses, começando primeiro por dar um contexto geográfico e histórico sobre a cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade que ficava na Macedônia, no norte da Grécia, na cabeceira do Golfo de Salônica. Paulo pregou ali em Tessalônica no início da sua segunda viagem missionária. Apenas para a gente ter uma possível visão, a gente não pode ter certeza que vai ter a visão do mapa. Essa é a segunda viagem de Paulo. Ele sai de Jerusalém, sobe pela Fenícia, Ásia Menor, atual Turquia, aí passa a Macedônia e aqui está Tessalônica. Depois ele desce a Atenas, depois a Corinto e volta então. Ou seja, logo no começo da viagem, ele atravessa para a Macedônia, naquele momento sublime em que um anjo aparece, passa a Macedônia, e ele vai então na segunda cidade em que ele prega, é Tessalônica. A cidade de Tessalônica tinha sido fundada em 315 a.C. por um ex-general de Alexandre Magno, que era chamado Cassandro. Me parece que a irmã de Cassandro se chamava Tessalônica, e ele batizou a cidade com o nome da irmã, uma homenagem a ela. Tessalônica era uma cidade importante na Macedônia, sobretudo porque ela era um porto comercial importante e, sobretudo, também um porto militar importante, e era, naquele momento, a cidade mais importante da Macedônia. Em 168 a.C., quando Roma começou a expansão imperial, Roma dividiu a Macedônia em 4 distritos administrativos e Tessalônica se tornou capital de um dos 4 distritos administrativos. Já em 146 a.C., Roma construiu a Via Ignátia ou Ignácia, que ligava exatamente a Ásia Menor ao Mar Adriático, que era o caminho depois, atravessando o Mar Adriático, para chegar a Roma. No mesmo ano, neste ano de 146, a Macedônia foi unificada administrativamente pelos romanos e Tessalônica tornou-se a capital da Macedônia a partir de 146. No tempo que Paulo pregou em Tessalônica, a cidade tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Em 42 a.C., quando Roma já ia atingindo o apogeu imperial, isso já era no tempo de Júlio César, ela continuava a ser a cidade mais importante, e isso aconteceu até o século 3 ou 4 da era cristã. Tessalônica continuou sendo a cidade mais importante da Macedônia, assim como a atual Salônica, que não é a mesma cidade, mas é muito próxima, é a segunda maior cidade da Grécia moderna. Primeiro Atenas, depois Salônica atualmente. Ou seja, uma cidade que sempre foi muito importante. O ambiente que nós vivíamos no momento em que Paulo pregou em Tessalônica era um ambiente tipicamente judaico. Eu gostaria que alguém fizesse a leitura de Atos 17, versículos 1 a 10. Atos 17, versículos 1 a 10, que nos dá uma ideia do contexto em que Paulo pregou em Tessalônica. Geraldo, por favor. Atos 17, 1 a 10. Atos 17, de 1 a 10.
Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Vamos tentar imaginar como é que se dava a pregação de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Nós tínhamos na antiguidade, os judeus já tinham iniciado há muito tempo a diáspora, ou seja, nós tínhamos assentamentos judaicos em toda a antiguidade, em quase todas as cidades da antiguidade, cidades importantes, nós tínhamos assentamentos judaicos. Ou seja, a diáspora não é uma coisa da modernidade, nem muito menos aconteceu somente depois de 70, quando Tito destruiu Jerusalém. A diáspora judaica tinha começado muito antes, marcadamente, na época do exílio na Babilônia. Muita gente se espalhou pelo mundo e os assentamentos judaicos se estabeleceram pelo mundo inteiro. Ora, em Tessalônica havia um assentamento judaico, cidade importante que era essa, havia um assentamento judaico grande, uma colônia judaica grande e uma sinagoga. É muito provável, queridos, que Paulo, quando iniciou sua pregação, ele tenha exatamente usado as sinagogas como ponto de pregação inicial. E, evidentemente, Paulo usava o background que os judeus tinham acerca das Escrituras do Velho Testamento, e a pregação dele sempre usava como ponto de apoio fundamental falar fundamentado nas Escrituras do Velho Testamento, que Jesus, afinal, era o Messias que tinha se manifestado e que, apesar de ter sido morto, rejeitado e crucificado, era o Messias de Israel, e isto era o ponto de partida da sua pregação. Nesses assentamentos judaicos, vamos imaginar que o tempo pagão, as religiões pagãs não satisfaziam em absoluto a alma humana, o coração humano, e muitos gentios, já no tempo da diáspora judaica, se converteram ao Deus de Israel, passaram a adorar o Deus de Israel a partir da instrumentalidade do judaísmo. Se nós formos tomar em consideração, o judaísmo era uma religião absolutamente excelente se comparada com as religiões pagãs da antiguidade. De modo que esses assentamentos judaicos também eram formas de disseminação do judaísmo pelo mundo. E quando Paulo pregava, ele pregava não somente a judeus, mas pregava também a gentios convertidos ou adoradores reais do Deus de Israel. É nesse contexto que Paulo prega em Tessalônica, como terá pregado em muitas outras sinagogas durante as suas viagens missionárias. Ele prega na igreja de Tessalônica, e a Bíblia menciona que ele prega por 3 sábados em seguida, o que pode nos levar à compreensão, possivelmente, de que ele tenha permanecido só 3 semanas em Tessalônica, o que não é verdade. Ele não ficou muito tempo em Tessalônica, ele pregou na sinagoga 3 semanas seguidas. Obviamente, muitos corações aceitaram a Jesus como o Messias, como o Salvador. A palavra de Deus germinava muito rapidamente pelo efeito do Espírito Santo e pelo poder de pregação que Paulo devia ter, com certeza. De modo que, rapidamente, muitas pessoas se converteram ao cristianismo,
aquele cristianismo nascente, ainda não definitivamente estruturado, mas, obviamente, algumas das doutrinas que Paulo pregava causavam uma certa reação nos judeus, que tendiam a rejeitar essa pregação. Afinal das contas, muitos deles não aceitavam Jesus como Salvador, não aceitavam Jesus como Messias. Afinal das contas, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, e esse que foi pendurado no madeiro não pode ser o Messias. De modo que, no início da pregação, muitos aceitavam a palavra de Deus, aceitavam Jesus como Messias, como Salvador de Deus, mas muitos rejeitavam e, obviamente, se estabelecia uma reação. Essa reação, meus caros, não se estabelecia de imediato. Obviamente, pregando numa sinagoga, Paulo convertia alguns corações, mas outros que não aceitavam começavam, como a gente faz na igreja às vezes, cochichar: você viu fulano, falou aquilo, e começa aquele disque-disque, de modo que, de repente, a coisa começa a crescer, e provavelmente depois de 3 semanas ele foi proibido de falar na sinagoga. Isso não eliminou a igreja. Provavelmente ele terá estado com aqueles que receberam Jesus como Salvador, terá estado pregando em algum outro lugar. Provavelmente as estimativas que a gente tem nas principais fontes de análise do texto de Tessalonicenses é que ele terá permanecido em Tessalônica alguma coisa como 6 meses. Mas foi um tempo breve. Acontece que aquela reação que houve no texto que vocês leram pela boca do Geraldo, aquela reação dos judeus contra a pregação de Paulo foi crescendo, foi se avolumando. Eles efetivamente mexeram na cabeça das pessoas, os próprios gentios, muitos deles começaram a se exaltar contra a pregação de Paulo e distorceram a mensagem de Paulo, afinal das contas, para o lado político. Na verdade, este homem está pregando um novo rei que não César. Então, colocaram na boca de Paulo uma insurreição contra o status quo do Império Romano. E ele se viu, então, necessariamente expulso da cidade. Ou seja, foi convidado: olha, sai daqui porque a coisa ficou preta, segue o teu caminho e vai pregar em outro lugar. Inclusive exigiram dos cristãos que ficaram em Tessalônica que Paulo não retornasse à cidade, como a gente vai ver depois. O fato é que esse contexto durou um breve tempo, que foi o período em que Paulo permaneceu em Tessalônica. A gente percebe, então, que a pregação de Paulo começava nas sinagogas, num ambiente evidentemente judaico, e o sentido que Paulo tinha era provar, por meio das Escrituras, que Jesus era o Messias. Depois que eles permaneceram nesta cidade 6 meses, eles acabaram sendo postos para fora da cidade. Quem governava a cidade de Tessalônica era um grupo de pessoas, naquele tempo chamado de politarcas. Polis, cidade, tarcas, ou seja, o gerenciamento da cidade por pessoas dentro de um esquema bastante grego, realmente. Esta pressão foi se tornando insuportável, de modo que Paulo foi embora em direção ao sul, e foi primeiro para Atenas, e nós lembramos sempre o relato de Paulo em Atenas, pregando no Areópago, e depois em Corinto, onde Paulo permaneceu 2 anos e teve um trabalho bastante florescente. As cartas aos Tessalonicenses, diria a vocês, foram escritas provavelmente de Corinto, entre 50 e 52 da era cristã. Paulo tinha estado em Tessalônica em 49 depois de Cristo, ficou pouco tempo, em 50 ele já deveria estar em Atenas, e provavelmente em 52 ele já deveria estar em Corinto, porque muito provavelmente essas cartas aos Tessalonicenses foram escritas entre 50 e 52, provavelmente em Corinto. 1ª e 2ª Tessalonicenses são das mais velhas cartas de Paulo que chegaram às nossas mãos. Com quase toda certeza, Gálatas é a única carta anterior a Tessalonicenses. Portanto, ela é um dos primeiros escritos. É interessante a gente enxergar. Gálatas é de 50, 1ª e 2ª Tessalonicenses de 50 a 52, 1ª e 2ª Coríntios de 52 a 55, Romanos de 55 a 56,
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, 59 a 61, 1 Timóteo e Tito, de 61 a 65, e 2 Timóteo, em 65. E aí termina a vida de Paulo e também os seus escritos. Aqueles que baixarem na internet têm aqui escrito, inclusive, a essência de cada uma dessas cartas, o que didaticamente é bastante interessante. Paulo tinha estado muito pouco tempo em Tessalônica. Ele tinha convivido com aquela jovem igreja, com aqueles jovens na fé, crentes, muito pouco tempo. E ele tinha muita preocupação com o que aconteceria com a igreja quando ele tivesse ido embora. Afinal das contas, ele, Silvano, Silas e Timóteo tinham feito aquele trabalho por um breve tempo, um tempo que não foi um tempo suficiente para dar, como nós sabemos pelas Escrituras, comida sólida aos crentes. Ele tinha dado, digamos, o leite inicial do Evangelho, mas não tinha podido se aprofundar, embora tenha feito bastante, um trabalho bastante grande, muita coisa ele tem ensinado, mas ele estava absolutamente convencido de que o tempo que ele tinha estado era um tempo muito curto e ele tinha muitas apreensões que aquela florzinha que estava nascendo fosse esmagada pelos espinheiros, pela perseguição, e aquela igreja de Tessalônica sofreu uma tremenda perseguição a partir da presença de Paulo e mesmo depois da presença de Paulo. A ponto de, meus caros, os cristãos de Tessalônica, percebendo essa perseguição tão intensa, chegarem a imaginar que, na verdade, o dia do Senhor, que era o dia do julgamento, já estava acontecendo. Por quê? O dia do Senhor seria precedido pelas Escrituras por um momento de terrível perseguição aos cristãos. Isso nós sabemos até hoje. O dia do Senhor ainda não veio. O dia do Senhor se aproxima. Nós ainda, crentes, vivemos na esperança de que o Senhor voltará para o julgamento final e acontecerá nesse momento o dia do Senhor. Mas ainda haverá um momento na história da humanidade em que a humanidade, os cristãos particularmente, passarão por uma terrível tribulação, uma tremenda perseguição, até que a volta do Senhor os redima. Naquele momento, os cristãos tessalonicenses imaginavam que aquela perseguição era uma evidência de que o dia do Senhor ou estava muito próximo e o retorno do Senhor aconteceria naqueles dias. De modo que esta igreja não tinha ainda um lastro conceitual, um lastro doutrinário suficiente, e por isso Paulo tentava voltar a Tessalônica para aprofundar o seu trabalho com os tessalonicenses. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 2,18, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Na verdade, os Satanás se utilizaram dos politarcas. Vejam lá, provavelmente eles têm exigido dos cristãos tessalonicenses que Paulo não voltaria à cidade. Em Atos 17:9, nós lemos, é um dos textos que o Geraldo leu, contudo, soltaram Jason era um judeu convertido, e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, Paulo estava proibido de voltar a Tessalônica, e se ele voltasse, provavelmente ele seria morto. De uma maneira geral, de um flash muito amplo, nós podemos dizer que a carta aos Tessalonicenses pode ser resumida assim. É uma carta endereçada a uma igreja jovem, inexperiente, que precisava de mais esclarecimentos acerca da grande doutrina cristã, em primeiro lugar, da doutrina como um todo, mas também de esclarecimento de pontos específicos que tinham sido suscitados naquela igreja em particular. Aliás, esse é um lugar comum das cartas de Paulo, como nós vamos ver nessas visões que vamos ter nos próximos domingos. Quase sempre, Paulo, nas suas cartas, falava da doutrina cristã em geral e falava de alguns aspectos específicos daquela comunidade. No caso de 1 Tessalonicenses, isso é absolutamente claro. Parece que a carta, na verdade, endereça dois pontos específicos, fundamentais, que nós vamos ver, mas Paulo se demora muito mais falando da doutrina geral do Evangelho de Cristo. Naquele tempo de grande preocupação
que Paulo tinha com a igreja nascente de Tessalônica, ele conseguiu. Ele não pôde ir pessoalmente, mas ele pôde enviar Timóteo. Timóteo, sim, provavelmente Timóteo, que era um jovem pastor que trabalhava junto com Paulo, não fosse uma pessoa tão eminente e tão evidente quanto era Paulo, de modo que Timóteo pôde voltar a Tessalônica e ficar com os cristãos de Tessalônica algum tempo, e retornou então a Corinto, onde estava Paulo, e trouxe muito boas notícias de Tessalônica e da igreja dos Tessalonicenses, notando que esta igreja era muito forte, muito intensa no seu trabalho, estava crescendo muito intensamente, embora ali houvesse alguns problemas doutrinários, como ele pôde perceber. A igreja de Tessalônica tinha sido, inclusive, como na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, olha, nós percebemos o seu esmero, vocês se tornaram um verdadeiro exemplo na Macedônia, e a partir do trabalho de vocês, o evangelho está se expandindo pela Macedônia. Mostrando que essa era uma igreja fortemente pregadora, extremamente viva. Não dá para a gente ler todo o texto de Tessalonicenses, mas em 1 Tessalonicenses ele elogia fortemente a igreja nesse seu motor doutrinário muito intenso que a igreja tinha. Agora, a igreja tinha alguns problemas. E esses problemas se resumiam basicamente em 2 pontos fundamentais. Tinha 2 problemas que estavam germinando nessa igreja e que eram os problemas específicos que Paulo endereçou em 1 Tessalonicenses. O primeiro problema, ele precisava esclarecer uma certa confusão que essa igreja inexperiente tinha acerca da expectativa escatológica do dia do Senhor. Ou seja, quando ocorreria a volta do Senhor? E quando ocorreria, então, o julgamento final? Tinha germinado, como eu disse para vocês, a ideia de que o dia do Senhor já estava por ocorrer, estava muito próximo. E havia um problema que dizia respeito à ociosidade por parte de alguns membros da igreja. Alguns membros da igreja se recusavam a trabalhar nas suas vidas seculares. Agora eu sou cristão, estou na igreja, não preciso trabalhar mais. Isso era um problema sério que apareceu nessa igreja. O primeiro problema, alguns membros da igreja defendiam uma escatologia exagerada acerca do tempo da volta do Senhor Jesus. Ou seja, a perseguição que nós estamos sofrendo é uma evidência de que o dia do Senhor está muito próximo e, portanto, isto vai acontecer muito rapidamente. O Senhor está voltando, então todos nós devemos estar com os espíritos preparados para a volta iminente do Senhor. E isso estava graçando nessa igreja, embora o próprio Paulo esperasse, o próprio Paulo esperava que o retorno do Senhor acontecesse na sua vida. Na sua vida. Porque ele fala, nós os vivos, isso está no texto de 1 Tessalonicenses, nós os vivos não precederemos os mortos quando o Senhor voltar. Quando ele fala nós os vivos, é porque ele está dizendo, olha, eu que estou vivo, nós que estamos vivos, não vamos preceder os mortos. Ou seja, nós estaremos vivos como o Senhor voltar. Paulo tinha essa expectativa. Depois ele percebeu que, na verdade, a volta do Senhor aconteceria depois da sua morte. Mas, naquele momento, os cristãos tessalonicenses tinham uma expectativa de retorno muito próximo de Jesus. E eles se perguntavam, e os crentes que já morreram? Naquele período de 2 anos, entre a estada de Paulo e 52, quando a carta, provavelmente, 50, 52, a carta foi escrita, alguns já tinham morrido. Naquele tempo as pessoas morriam moças, as vidas não eram muito compridas. Por exemplo, eu estava pensando com os meus botões ontem, Maria deve ter tido Jesus com uns 16 anos, 17 anos. Ele morreu com 33, portanto ela tinha 50 anos quando ele morreu. Naquele tempo, os 50 anos era uma pessoa avançada em muitos anos. Hoje, 50 anos é uma jovem. Ora, alguns membros já tinham morrido. E o pessoal da igreja se perguntava, escuta, os que já morreram, qual o benefício deles? O que acontecerá com eles quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Nós os vimos, sim, vamos encontrar Jesus e os mortos. Já morreram, Jesus não voltou, eles já morreram. O que é que vai acontecer?
Então essa era a grande preocupação que eles tinham. Quanto a isso, são os 2 pontos específicos, Paulo esclarece direta e frontalmente. O que Paulo resumidamente fala: nós teremos uma vida eterna com Cristo. Essa vida nova começará com a iniciativa divina da descida de Jesus do céu e o chamado do arcanjo. Os fiéis que já morreram ressuscitarão e os vivos serão arrebatados sobre as nuvens para partilhar a vida com ele. Pessoal, essa era a segunda carta que Paulo escrevia, pelo menos que chegou até nós. Pela primeira vez, esse tremendo evento escatológico é anunciado em detalhes. E a gente fica se perguntando, peraí, da onde ele tirou isso? Aqui eu faço um pequeno parênteses. Da onde ele tirou isso? Paulo fala o tempo todo que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de homens, ele recebeu diretamente do Senhor. Paulo se converteu em 35 depois de Cristo. Ou seja, apenas 3 a 5 anos depois que Cristo tinha sido crucificado. Não existe nenhuma menção nas Escrituras que Paulo tenha sequer visto Jesus. Não há nenhuma menção a isso. Não há nenhuma menção que Paulo tenha ouvido um dia uma pregação direta de Jesus. Ele nunca evidenciou isso. Ele perseguiu a igreja cristã antes de se converter. Provavelmente, entre os anos de 33 a 35, ele perseguiu ferozmente os cristãos, como nós já sabemos. E, de repente, no caminho de Damasco, ele tem uma conversão impressionante. Ele permanece 3 dias com os olhos cobertos por escamas, deitado na cama em jejum, orando e refletindo, doutor da lei que ele era, discípulo de Gamaliel. Ele, depois de 3 dias, recebe a visita de Ananias, os seus olhos se abrem e ele, no mesmo fim de semana, já estava na sinagoga pregando a Jesus como o Messias. E ele passa 3 anos na Arábia pregando. Somente depois de 3 anos desse evento da conversão de Saulo, ele vai a Jerusalém e passa alguns dias com os apóstolos originais que tinham conhecido o Senhor. Prestem bem atenção, Paulo não teve a oportunidade de ouvir o evangelho de quem quer que tenha sido. Paulo não ouviu o evangelho de ninguém. Ele pregou 3 anos na Arábia, aí ele foi para Jerusalém, conheceu a Pedro, conheceu a Tiago, praticamente só os 2, passou alguns dias ali e já foi iniciar o seu ministério em Antioquia, onde permaneceu vários anos. Meus caros, ele recebeu a doutrina que ele expressa nas suas cartas, em toda a sua pregação, diretamente de Cristo. Ou seja, a aparição de Cristo para ele não apenas o converteu, mas provavelmente transmitiu àquele coração profundamente douto todo o entendimento da doutrina cristã que ele passou a claramente detalhar nas suas cartas e na sua pregação e que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento. Meus caros, isso é absolutamente impressionante, é uma evidência de como Deus age, Deus faz as coisas acontecer e através do Espírito Santo dá o Evangelho pronto a Paulo em frações de segundos. Paulo, refletindo, coloca todas as coisas no lugar na sua cabeça e a partir desse momento se estabelece toda a doutrina do Evangelho como nós a conhecemos hoje. É absolutamente assustador, pessoal, vermos que a doutrina de Paulo é absolutamente consistente com a pregação dos apóstolos que ele jamais tinha ouvido. É absolutamente consistente com as palavras do Senhor que ele jamais tinha ouvido. Ele recebeu, e ele mesmo diz, eu recebi diretamente do Senhor o evangelho que vos prego, não ouvi de homem algum. Por isso, o poder que ele tinha era absolutamente fantástico. Vamos ler esses textos que estão mencionados aí. Em primeiro lugar, 1 Tessalonicenses. Eu pensei alguns textos do nosso livro de estudo de hoje, para que a gente tenha fundamento sobre as coisas que eu estou afirmando. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Os nossos corpos serão transformados organicamente em corpos incorruptíveis, prontos e preparados para a eternidade e o convívio com o Senhor. Isto é o que Paulo diz que acontecerá. Em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17, ele nos diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nós temos aí, nesses textos, todo o fundamento da doutrina da volta de Cristo e a abertura daquele período que se chama o dia do Senhor, em que ocorrerá o juízo final e, afinal das contas, o início de novos céus e nova terra. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 fala: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, estejamos vivos, quer durmamos, estejamos mortos, vivamos em união com Ele. E assim ele esclarece aquele primeiro ponto específico que causava dificuldades na igreja dos Tessalonicenses. O segundo ponto específico era o ponto que dizia respeito à ociosidade de alguns membros da igreja que se recusavam a trabalhar. Alguns membros não queriam trabalhar. Argumenta-se, talvez, que Jesus está voltando mesmo. Vai voltar logo? Para que eu vou fazer outra coisa que não ficar aqui na igreja orando e esperando ele voltar? Paulo nunca fez essa afirmação, ele nunca fez essa ligação mental, mas todo mundo que estuda esse tema faz essa conexão. Se eles estão absolutamente convencidos que Jesus está voltando, por que eu vou ficar fazendo outra coisa que não em oração de joelhos, em comunhão com os irmãos, esperando a volta do Senhor? Mas, na verdade, meus caros, há evidências de que havia, antes da ida de Paulo a Tessalônica, já um certo comportamento desse tipo na própria sinagoga e na própria comunidade. Ou seja, não é possível afirmar que haja essa conexão entre a volta do Senhor, ou seja, o primeiro problema específico, e a preguiça de alguns membros. Paulo responde isso de uma maneira muito direta e muito frontal. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele fala: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Fica evidente que quando Paulo esteve lá, o problema da ociosidade de alguns já existia. Porque ele fala aqui, olha, como vos ordenamos. Quando vos ordenamos, quando eu estive aí. Quando eu estive aí, eu já tratei desse assunto de vocês. Eu percebi uns caras aí meio, sabe, levando a vida na flauta, e isso não é do Senhor. O Senhor nos ensina a sermos diligentes e ganharmos a nossa vida com o suor das nossas testas. Eu falei isso para vocês quando eu estive aí. Agora, não é estribado em qualquer outro pensamento que agora vocês vão ser ociosos. Ele fala muito claro diretamente isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o último capítulo, e 14, ele fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Ou seja, o fundamento essencial, Paulo fala exatamente disso. Olha, o dia do Senhor vem, não veio ainda. Vocês estão errados, não veio ainda. Essa tribulação que vocês estão vivendo não é nem de longe a tribulação tremenda que ocorrerá antes da volta do Senhor. Primeiro há que se manifestar o filho da iniquidade, o anticristo, para que a vinda do Senhor aconteça. E naquele tempo não havia sequer ainda a possível evidência de um anticristo. Muita gente pensava naquele tempo que Nero era o anticristo. Naquele momento, o momento que está acontecendo tudo isso, o imperador romano era Nero. Eu assisti um filme que eu não assisti há algum tempo, chamado Quo Vadis, que é um grande clássico dos cristãos, e ali a figura de Nero aparece de uma maneira absolutamente fantástica, com uma performance do Peter Ustinov, que ganhou inclusive o Oscar como ator coadjuvante. Ele era tão coadjuvante que ele tomou conta do filme. Tá? Quem assistiu sabe disso. Mas ele mostra Nero, exatamente. Nero era visto como anticristo. E como havia a figura de Nero, possivelmente o anticristo, e essa perseguição que nós estamos sofrendo aqui em Tessalônica, Jesus está voltando, o dia do Senhor está às portas. E Paulo fala, nada disso. Isso está muito à frente, isso vai acontecer muito depois. E fala, quem está preguiçoso, trabalhe, porque o ensino do Senhor é o trabalho diligente. Terão as cartas aos Tessalonicenses endereçadas apenas a esses problemas específicos? Claramente não. Os pontos específicos, sim, foram diretamente endereçados em 1 Tessalonicenses. Mas há outros pontos que são abordagens teológicas padronizadas de Paulo e que serão ampliadas e reforçadas nas cartas posteriores. Alguns críticos chegam a achar que Tessalonicenses não é de Paulo, porque o conteúdo doutrinário é muito pequeno. Paulo era muito denso, muito amplo, muito profundo nas suas cartas. Tessalonicenses é uma carta pequenininha e pouco conteúdo. Na verdade, não é pouco conteúdo, é um conteúdo tremendo. Mas é perfeitamente possível ver que a carta aos Tessalonicenses ela aponta especificamente essa volta do Senhor como uma coisa característica, mas ela já começa a enunciar todo o conteúdo doutrinário que as cartas maiores vão apresentar depois. Ou seja, na verdade, essas duas cartas falam mais da obra de proclamação, a qual a igreja deve o seu início, e menos dos problemas específicos daquela igreja dos Tessalonicenses. Qual era o enfoque geral da pregação paulina? Há um Deus único e verdadeiro. O Jesus, Filho de Deus, que com ele forma uma única essência e que é o mediador da redenção divina para a humanidade, é uma coisa real e evidente. Isso está em Atos 17, 23, 31 e 1 Coríntios 8, 6. Vamos ler isso. Atos 17, 23, 25. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no que está escrito ao Deus desconhecido. Isso aconteceu em Atenas. Pois esse que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É um Deus único e verdadeiro. 29 a 31. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando
dentre os mortos. Ou seja, a pregação fundamental de Paulo aparece em 1 Tessalonicenses de forma resumida, e essa é a essência da pregação de Paulo. Em 1 Coríntios 8,6, aparece mais um detalhe. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Paulo, em 1 Tessalonicenses, já passa essa mensagem de uma maneira mais sutil. A primeira motivação oferecida para aceitar a palavra de Deus, e Paulo usava isso nas suas pregações, nas igrejas que ele plantava, estão claramente mencionadas em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes essa palavra, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós que credes. A palavra, eu não a falo de mim, não a recebi de ninguém, mas recebi de Deus. Ora, a fé em Jesus, que nos livra da ira, que está vindo, é o meio de escapar ao divino julgamento que há de vir. E isso é enfaticamente trabalhado em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1,10. E para que aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. A semana que vem nós assistiremos a apresentação sobre 2 Tessalonicenses, mas eu adianto um versículo que está neste contexto. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Queridos, 1 Tessalonicenses, escrita provavelmente em 50 a 52 depois de Cristo, recebido diretamente do Senhor, não ouviu de ninguém. Aí já aparece a doutrina da predestinação com toda a sua inteireza. Ou seja, o Evangelho de Cristo chegou a Paulo pelo Espírito Santo. Ora, não há nas cartas aos Tessalonicenses uma cristologia fortemente desenvolvida como nós a temos hoje. A doutrina da Trindade, Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo são uma mesma essência. A Trindade. Isso não estava de forma nenhuma desenvolvido na época. Mas pela primeira vez na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala disso. Jesus, o Senhor era só dirigido a Deus. Todos os judeus só mencionavam a palavra o Senhor, referindo-se a Deus, o Pai. Pela primeira vez, Paulo se refere, por escrito, a Jesus, o Senhor, colocado ao lado de Deus Pai como fonte da existência da igreja tessalonicense. O que acontecia, de fato, com a pregação de Paulo, a pregação geral de Paulo, que acontece na própria carta aos Tessalonicenses, é uma brutal reorientação de vida. O Deus pessoal existe. Ele nos chama para que o conheçamos e sirvamos a Ele. Nós existimos para isso. Esse Deus invadiu a história na pessoa do seu Filho e por meio da morte e ressurreição deste Filho, Deus nos resgatou do juízo vindouro. O retorno de Jesus confirma a promessa de que o universo terá um fim, assim como teve um começo, sob os desígnios de Deus. Ou seja, há claramente uma colocação diferente na pregação de Paulo, que faz com que as coisas se modifiquem como nunca tinham acontecido na história da humanidade. Todas as religiões existentes até então, nenhuma delas falava num Deus que amava
e muito menos num Deus que procurava um relacionamento pessoal com cada um de nós. É muito provável, meus caros, e esta pregação está evidente na mensagem que está em 1 Tessalonicenses, é muito provável que isso tenha feito realmente o grande sucesso causador do surgimento do cristianismo. Nenhuma das religiões falava num Deus que se interessava pelos humanos, num Deus que procurava um relacionamento pessoal com cada um de nós. Isso era absolutamente novo e esta é uma mensagem absolutamente surpreendente. Isto é o que torna o Evangelho de Cristo diferente de todas as outras religiões. Vejam, Deus está tentando formar um relacionamento permanente e pessoal conosco. Foi esta dimensão pessoal da mensagem do Evangelho, mais do que qualquer outra verdade central, embora a verdade central seja absolutamente contundente, mas essa dimensão pessoal do relacionamento entre homem e Deus e o homem, por iniciativa de Deus, que faz com que realmente o cristianismo tenha cativado o coração das pessoas. A gente pode entender porque Paulo permanece algumas semanas numa cidade grega, prega, floresce uma igreja explosiva que se torna modelo e se expande por toda a Macedônia. Isto realmente havia um motor extraordinário por trás disso. Primeiro, uma mensagem absolutamente nova, esta comunhão direta com Deus, com as pessoas, Senhor e criatura, e todo o poder do Espírito Santo fazendo com que as coisas acontecessem assim. Ora, a revelação de Deus como uma pessoa que ama foi totalmente surpreendente para o pensamento do século I. Nunca tinha existido um Deus que se preocupava com as pessoas, um Deus pessoal que em Jesus oferece perdão e um relacionamento interminável com Ele mesmo. Isto, na verdade, é aquilo que provavelmente terá impactado os cristãos dos primeiros tempos. E até hoje nos impacta. Só que hoje se torna menos impactante porque hoje todos os cristãos têm notícia disso. E o cristianismo é a maior religião do mundo, se somamos todas as denominações. Mas naquele tempo era absolutamente notável. Há 4 elementos vitais nessa nova religião que Paulo prega e escreve aos Tessalonicenses. Primeiro elemento vital é a pessoa do fundador, Jesus, o Cristo de Deus. Isso é absolutamente vital. Segundo, a revelação de que o ser humano é imortal e terá uma ressurreição pessoal desde que aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. A terceira coisa, o cristianismo traz esperança. E essa esperança está fundamentada no amor de Deus à humanidade, pelo qual Ele pode perdoar os nossos pecados pela intermediação do Seu Filho, a qual nós nos achegamos pela fé, pura e simplesmente. E essa é uma das chaves centrais do pensamento de Paulo. E o quarto item vital é exatamente esse relacionamento pessoal com o Senhor. Por isso o cristianismo foi tão contundente. Esse relacionamento pessoal com Cristo, meus caros, tinha capacitado os crentes, os convertidos, a uma mudança completa de vida e, mais do que isso, a capacidade de transmitir esse relacionamento para outros. A igreja de Tessalônica, rapidamente, ainda que fosse uma igreja nascente, se expandiu, enviou pregadores, o evangelho se expandiu por toda a Macedônia a partir da intensidade do trabalho dessa igreja, e que, na verdade, era infundido nesta relação pessoal que as pessoas têm com Cristo e a relação que as pessoas têm umas com as outras dentro da igreja. Ou seja, o relacionamento pessoal com Cristo havia capacitado os novos convertidos a transmitir o mesmo relacionamento a outras pessoas. Vejamos em 1 Tessalonicenses 1, 6, 9 e 10. Nós vamos ler daqui a pouquinho. O que é importante que a gente pense, pessoal, que na verdade esta realidade do relacionamento com Cristo
já está à nossa disposição para que possamos vivê-la agora. Já experimentamos, porque nós sentimos o amor de Deus através da forma como que nos ama pelo intermédio da sua família. Meus caros, muitos de vocês sentem provavelmente como eu sinto, uns dias mais, outros dias menos, mas o prazer de vir à casa de Deus, não apenas pela comunhão com o próprio Deus, mas pela comunhão com os irmãos. Nós somos uma família em Cristo e é esse relacionamento que evidencia que há uma coisa diferente em nós, infundida pelo amor de Deus. É o relacionamento que nós temos com Cristo que nos faz pessoas que nos amamos como família. E isso já é um prelúdio, já é o iniciar do convívio que teremos na eternidade aos pés do Senhor. Vamos ler aqueles textos. 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, aquele que nos livra da ira vindouro. Ou seja, os novos convertidos tinham abraçado tanto esse relacionamento com Cristo e com os irmãos, tanto quanto o conteúdo todo do Evangelho. E isso fica evidenciado nas cartas aos Tessalonicenses. Há uma realidade, meus caros, existente no relacionamento que vem do Evangelho de Cristo. Essa realidade está exatamente aí. A Bíblia reivindica ser a revelação da verdade a respeito da vida e do seu sentido. A vida fala da vida e do seu sentido. Provavelmente nenhuma religião tem algo que nos fundamente desta forma. A Bíblia fala de um Deus responsável pela criação do universo no qual vivemos. A Bíblia fala de um Deus que nos criou à sua imagem e, apesar de termos pecado, Ele está determinado a nos salvar. Essa salvação Ele proveu por meio de Jesus, nascido como homem, que aqui viveu, morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, onde está com o Pai. Ele retornará em triunfo e nós estaremos presentes ao seu triunfo quando ele retornar dos céus. Na essência, a visão ampla e geral que é transmitida na carta a 1 Tessalonicenses é exatamente isso. Essa realidade nós discernimos pela fé. A fé é uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Nós não buscamos a fé. Ele nos deu a fé. Ele nos escolheu, cada um de nós, porque para cada um de nós, para Ele, é absolutamente precioso e valioso. Essa é a mensagem diferencial do cristianismo. Cada indivíduo é precioso e valioso para Deus. E isso provoca, então, as transformações que acontecem a partir do que a gente aprende com a igreja de Tessalônica. Acontece exatamente isso. As transformações que derivam desta mensagem do Evangelho. Uma nova postura em relação à ansiedade e ao temor. O cristão, sem dúvida, sente ansiedade em relação à vida, teme perigos na vida, mas aquele que não tem a Cristo e que não conhece o Evangelho, sofre terrivelmente essa amargura da ansiedade pelo futuro. Como é que eu vou fazer? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ter como pagar? Como é que eu vou me curar disso? Para o crente, a ansiedade tem um outro significado. Talvez seja uma ansiedade mitigada exatamente pela
expectativa do retorno do Senhor e uma vida eterna ao seu lado, onde nenhuma ansiedade mais haverá. Ou seja, muda-se o conceito de ansiedade em relação a isso. Segundo, uma postura quanto ao isolamento. As pessoas vivem em isolamento e hoje mesmo nós sentimos uma evidente vida individualista. Quem viveu, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu vivi, a gente percebe o individualismo como um valor fundamental daquela sociedade. O individualismo é permanente. Nós, cristãos, temos uma outra dimensão desse individualismo. Nós conhecemos isso, mas somos uma família e sabemos que sempre temos alguém com quem contar, porque somos família de Deus. E, tendo vivido nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ser abraçado pela comunidade presbiteriana dos imigrantes em Newark e me senti em casa já na primeira semana. A família que eu tinha em São Paulo, na minha igreja de São Paulo, eu a senti presente nos Estados Unidos e assim que eu deixei a igreja de São Paulo, depois de 23 anos e vim para cá, me senti abraçado por esta igreja como família e me sinto com vocês. Eu estou aqui já não faz pouco tempo, já vão lá 6 anos e meio. Eu ainda sou novo no pedaço. Mas eu me sinto como se eu fosse um ancião de muitos e muitos anos. Por quê? Porque a mesma família. Todos nós somos uma família. Ou seja, há individualidade, há o isolamento, há sim, mas há a família. O cristão vive isso já nesta terra. Outra coisa deriva exatamente da mensagem de Cristo, através da instrumentalidade de Paulo, exatamente isso. Antes de Cristo, as pessoas têm estabilidade moral, fazem concessões à moralidade, e depois de Cristo, adotam cada vez mais e assumem cada vez mais uma firmeza de caráter e um compromisso de cumprir com esta firmeza de caráter. Isso vai se modificando aos poucos no nosso processo de santificação. Antes, materialismo e paixões naturais, e depois, novos valores e novos desejos. Nós cristãos passamos a anelar por outras coisas que são bastante diferentes do que os não cristãos pensam. Antes, fracassos pessoais e incapacidade de enfrentar os problemas, e depois recebemos do Espírito Santo um novo poder para o crescimento em direção a uma vida em santidade. Nunca chegamos lá, mas crescemos em direção ao modelo que é Cristo. Falta de objetivos e de sentido de vida antes, e nova vida em Cristo e compromisso com as boas obras e o trabalho honesto. Todos nós, cristãos, sabemos que temos que trabalhar honestamente simplesmente porque assim o Senhor espera que façamos, independente de qualquer outra coisa. O trabalho honesto edifica e está fundado na mensagem divina. Em suma, a novidade desse tipo de vida que aconteceu na igreja de Tessalônica não acontece por uma melhoria de circunstâncias, ou seja, alguma coisa aconteceu que melhorou a vida do pessoal e eles passaram a ter essa modificação. Não. Isso não acontece por uma repentina prosperidade, porque isso pode acontecer inclusive com pessoas que continuam sendo muito pobres. Na verdade, a mudança que ocorre no cristão a partir da imersão no Evangelho é exatamente isso. Um fator novo que mexe profundamente com as personalidades das pessoas. E tudo isso está mencionado, indicado, numa cartinha de 2 páginas e 5 capítulos, que é a 1 Tessalonicenses. Agora, debrucem-se em casa sobre ela e derivem dali, da melhor forma possível, tudo isso que eu pude dizer para vocês. Agradeço a atenção de todos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter podido estudar esta parte da Tua Palavra profundamente, de sentir a Tua presença intensamente dentro de mim nesse momento de estudo. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de aqui estar conduzido esta classe de estudo da Tua Palavra, da qual não sou digno, mas Tu me instrumentalizas para isso, Pai querido. Te agradeço pela presença de cada um que aqui está
Rogo, Pai, para que cada um deles volte em segurança às suas casas. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom domingo a todos.